Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Farei a leitura do texto. Peço para que você acompanhe. No término da leitura, não feche a sua Bíblia, mesmo que seja aí no seu celular. Não navegue mais a não ser no texto. Não abra em outro texto, a não ser que eu te peço para que você faça isso. Não saia daqui mais nem em pensamento. Nós queremos que Deus fale por meio da palavra, e Deus tenha uma palavra para o seu coração nesta manhã. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra, nós nos curvamos, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor molde o nosso coração por meio da tua palavra, para que nós possamos a cada dia, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor, e a cada dia nós possamos, ó Pai, nos humilhar diante de ti, sempre reconhecendo quem tu és, quem nós somos. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Uma das maiores revoluções, ou uma das maiores revoluções que aconteceu na identificação de pessoas foi quando se lançou o retrato falado. Diante daquela grande descoberta, muitos ficaram entusiasmados e pasmos, porque as pessoas eram descobertas quando tinham uma testemunha, para que pudesse simplesmente passar os traços, ou as características do indivíduo ou dos meliantes. Então, o retrato falado, ele tem essa função de ajudar na identificação de pessoas, e por meio do retrato falado, as vítimas passam as características daqueles que fizeram mal a elas, e as imagens permitem estabelecer a progressão da idade da reconstrução ou reconstituição facial. E o principal objetivo do retrato falado é transmitir a expressão e personalidade do modelo. Marcos escreve o primeiro evangelho e ele transmite a nós um retrato falado de Jesus, apresentando a nós a personalidade deste que desceu dos céus para se tornar como um de nós. E Marcos apresenta Jesus Cristo na pessoa do servo. E é interessante que o Evangelho de Marcos, ele é destinado a gentios, aos romanos. E dentro da mentalidade de um romano, jamais um rei, um imperador serviria alguém. Isso era algo impensável. Ninguém pensaria que um dia Nero iria servir alguém. E Marcos apresenta Jesus nesta condição. Cristo é Deus que desce dos céus, e ele veio para servir e não ser servido. E toda a síntese do Evangelho de Marcos encontra-se no capítulo 10, versículo de número 45.
onde Jesus expressa essa verdade: eu vim para servir e não para ser servido. Dentro deste retrato falado, Marcos então começa a citar e a narrar vários episódios em que Jesus se apresenta nessa condição de servo. E como a Bíblia Sagrada sempre está ano-luz diante de toda a ciência, diante dos grandes acontecimentos, Marcos, ele de uma forma interativa, era como se ele estivesse passando telas em segundos. A palavra que rege todo o Evangelho é imediatamente. Imediatamente é citada mais de 50 vezes no Evangelho de Marcos. E era como se Marcos estivesse passando telas sobre telas, mostrando e trazendo a nós quem é esse que desceu dos céus na condição de servo, tanto para servir como para sofrer no lugar daqueles que nele viessem a crer. A ideia é tanto deste Deus que veio para servir, como este Deus que veio para sofrer no lugar daqueles que nele crê. Marcos, ele é aquele que, diante daquilo que ele se propõe a apresentar, no capítulo de número 1, Marcos ele vai apresentar Jesus Cristo da seguinte maneira: no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, Marcos vai apresentar a identidade do servo. Quem é ele? E Marcos vai trazer testemunhas ou testemunhos de que nós temos que crer que este que desceu dos céus é o servo anunciado por Isaías no capítulo 53. Capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 28, Marcos também vai apresentar a autoridade de Jesus e começa naquele embate de Jesus lá na sua tentação no deserto. E aí no versículo 29 a 45, Marcos então, ele vai apresentar a compaixão do servo para com aqueles necessitados, aflitos, que é esta ideia que Marcos também traz muito no Evangelho, é que Jesus veio para suprir as necessidades físicas e espirituais de pessoas que viviam à margem da sociedade. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. Por isso, nesta manhã, eu quero ficar somente nos 11 primeiros versículos, apresentando a identidade do servo que veio para servir e não ser servido. Vê se os slides estão aí, por favor, e projeta aí fazendo grande. Projeta os slides aí, por favor. De que maneira Marcos, então, identifica Jesus como servo? Ele vai, através de registros de testemunhas oculares fidedignas, garantir que aquele a quem ele está apresentando, está escrevendo para os romanos, de fato é Jesus Cristo. E a primeira testemunha é o próprio evangelista, que encontra-se no versículo de número 1. Nenhum dos evangelistas colocou o seu nome nos evangelhos que eles escreveram, porque eles não se achavam dignos de colocar o seu nome junto com o Rei dos Reis. Eles não se sentiam dignos de colocar ou de mencionar o nome deles em qualquer circunstância. Mas, diante da história e muito estudo feito, não há nenhuma dúvida de que Marcos é aquele que registrou os fatos que se encontram neste evangelho. E Marcos vai dizer: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só com esta introdução, nós gastaríamos aqui uma infinidade de tempo para trazer à lume aquilo que Marcos deseja apresentar. Mas o que Marcos está dizendo àqueles irmãos lá no passado, e a nós aqui, é que ele, João Marcos, ele é o autor deste evangelho. E alguns historiadores dizem que Marcos, ele foi como que um apadrinhado ou um tutelado do apóstolo Pedro. E tudo aquilo que Marcos, então, ele transmitia, tinha a chancela do próprio apóstolo Pedro. Além disso, a igreja se reuniu na casa de Marcos algumas vezes. A sua mãe, chamada Maria, recebia a igreja, Atos capítulo 12, em outras circunstâncias, onde ali Marcos passou a conhecer o próprio Jesus Cristo. E é interessante que
Alguns dizem que a experiência de conversão deste indivíduo foi quando Jesus estava sendo levado ao Calvário e que ele sai enrolado em uma toalha para ver o que estava acontecendo. E alguns soldados foram em direção a ele sai correndo nu. Alguns dizem que aquele foi o momento em que Marcos se desnuda, né? Além de literalmente a sua alma e o seu coração diante da mensagem irresistível do Evangelho. Então Marcos, quando ele apresenta Jesus como servo, ele se coloca em primeiro lugar para chancelar aquilo que ele está escrevendo, e isso faz muita diferença, fazia muita diferença naquele contexto. Então, com muita ousadia, Marcos declara que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E se ele faz isso, ele faz debaixo da chancela do apóstolo Pedro, que testificou desde o início do ministério de Jesus até a sua ascensão ao céu. E a palavra evangelho aqui, como em qualquer outro lugar, significa boas novas, nada mais do que isso. Mas para os romanos, que era o público-alvo do evangelista, o evangelho significava notícias alegres sobre o imperador, sobre o rei. Então, quando alguém trazia uma boa nova no meio romano, tinha a ver com o imperador. Era uma boa notícia sobre o rei, sobre o imperador, sobre Nero, Domiciano, qualquer outro imperador. Marcos traz com a verdadeira legitimidade de que a boa nova apresentada pelo Evangelho aponta para o Rei dos Reis, que está acima de Nero e de qualquer outro imperador romano. Essa é a ideia de Marcos. E assim sendo, é a boa nova de que podemos também pertencer à família de Deus. Obrigado. Então, ele tem esta grande convicção de que por meio do Filho de Deus, aqueles que nele crê, recebe a vida eterna no tempo presente e a garantia de habitar com o mesmo lá na glória celestial para todo o sempre. Por isso, Marcos, ele tem esta forma de apresentar para nós, está lá no final. Por favor, coloca aí no segundo slide. O segundo testemunho que Marcos vai dar de que esse evangelho, ou de que Jesus, ele é de fato o servo que foi apresentado lá no Antigo Testamento, ele vai trazer o testemunho de dois profetas. O primeiro profeta é o profeta Miqueias e depois é o profeta Isaías. Você vai encontrar aí no versículo de número 2. Diz assim, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de você. Aqui ele está fazendo a menção de Malaquias, na verdade, capítulo 3, versículo 1, e voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Ele está citando Isaías, capítulo 40, versículo de número 3. Marcos, ele não quer perder a oportunidade de mostrar àqueles irmãos romanos e gentios, de aquilo que foi registrado no Antigo Testamento, é a palavra de Deus, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento forma um só livro que apresenta o mesmo Deus, que tem como narrativa e centro da narrativa o mesmo Jesus Cristo apresentado como o servo de Deus. Por isso que Marcos, ele vai chancelar a sua escrita com testemunhos que não tem como as pessoas renegarem, podem não acreditar e não crer, mas dizer que não são verídicos é outra história completamente diferente. Então Marcos, ele parte deste princípio, como ele testemunha dos fatos narrados por Pedro e de alguns que ele acompanhou do ministério de Jesus, das suas jornadas missionárias também com Paulo e com Barnabé. Além disso, ele apresenta dois profetas no Antigo Testamento que vão chancelar e dizer que aquilo que eles estavam profetizando apontava para aquele que agora ele registra no seu próprio Evangelho. E a ideia era de chamar gentios e judeus ao arrependimento, que era por meio deste servo, ou do sofrimento deste servo, que eles alcançariam a salvação por meio do sofrimento vicário de Jesus Cristo. Mas a terceira testemunha que Marcos invoca para chancelar o seu escrito
é o testemunho do João Batista, que é um profeta do novo tempo. Marcos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8, ele vai trazer a nós que João Batista foi testemunha ocular dos fatos que haviam sido registrados sobre ele, que ele iria preparar o caminho para a chegada do rei. A ideia do arauto era quando o rei ia fazer uma visita no seu reino, o arauto ia adiante, preparando o caminho, preparando o terreno, preparando as pessoas para quando o rei chegasse, tivesse uma recebida adequada, né? Que ele fosse recebido da maneira legítima como rei. E o papel de João Batista foi justamente esse, foi preparar o coração dos judeus para que pudesse receber Jesus Cristo como rei, legítimo como ele é. E diz que João, ele batizou milhares e milhares de pessoas que vinham de todas as regiões, e João levava a esses indivíduos a confessar os seus pecados, mas João reconhecia que ele era insignificante diante daquele que ainda viria, e ele mesmo diz que ele não era digno de, curvando, desatar a sandália daquele que viria, que era o Rei dos Reis. A imagem que Marcos passa para nós aqui é que este servo, ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e é por isso que aqueles romanos no passado, e nós no tempo presente, nós temos que acreditar que aquilo que aponta para Jesus e que fala quem Jesus é, nós devemos acreditar com todo o nosso coração. E há uma promessa aqui na fala de João Batista. João diz que eu batizo com água, mas ele avisou que aquele que viria, iria batizar aqueles que nele creria em Cristo com o Espírito Santo. Isso de fato aconteceu. O Espírito Santo sempre se fez presente, desde o Antigo Testamento, e todos aqueles que confessam a Jesus, no seu processo, no seu ato de conversão, de imediato, a terceira pessoa da Trindade habita naquele que confessa Jesus, como habita em você, habita em mim, habitou naqueles irmãos do passado. E Jesus disse que o batismo de João era um batismo autorizado, era um batismo que foi chancelado pelo próprio Deus. Então não haveria nenhuma dúvida de que João estava cumprindo um ofício fora da autoridade ou daquilo que Deus havia determinado que ele viesse a fazer. Então a mensagem e o batismo de João foram uma preparação a fim de que o povo estivesse pronto para encontrar com o Messias, Jesus Cristo, e crer nele. Mas nós sabemos a história. João narra no seu evangelho com muita propriedade que Jesus veio para o que era seus, mas eles não o receberam. Paulo depois vai dizer que os gentios foram alcançados por Cristo, e os judeus, eles, sendo o povo de Deus, denominado povo de Deus, não cumprindo aquilo que Deus havia determinado para que eles cumprissem, de ser testemunha e proclamar Cristo a todas as nações. No capítulo 2 de Romanos, que eu vou apresentar no próximo domingo, Paulo diz que os judeus são culpados pelo fato deles não terem cumprido o papel que Deus designou a eles cumprir. E Deus então usa tantos irmãos e irmãs como Marcos para levar o evangelho a pessoas, aos gentios, este povo que era desprezado e que era considerado como um cão pelo próprio judeu. E por fim, o Pai e o Espírito Santo são as testemunhas últimas daquilo que Marcos está registrando sobre Jesus Cristo. De repente as pessoas pudessem não ficar convencidas de que o testemunho de Marcos era verídico, de que o testemunho dos profetas do Antigo Testamento não era suficiente para que ele pudesse crer. O testemunho de João Batista também não, mas Marcos então ele dá um checkmate naquele que estava lendo o seu evangelho, porque agora ele coloca o próprio Deus em cena. Não só o Pai e o Filho, mas a pessoa do Filho também se faz presente. A Trindade se faz presente. E agora, como negar? Renegar, não crer, é um fato. A pessoa pode não crer,
mas diante do testemunho, diante das evidências históricas, bíblicas, geográficas, arqueológicas, a pessoa pode lutar desesperadamente contra a verdade, mas a verdade sempre vai prevalecer. É isso que Marcos deseja, que aqueles irmãos sejam convencidos pela obra gloriosa do Espírito Santo, de que quem de fato está ali, temporariamente, encarnado, até cumprir sua missão, é o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. E quando Jesus então foi batizado por João, o Espírito se manifesta descendo em forma de uma pomba, e o Pai, ele fala dos céus, dizendo que aquele que ali estava era o seu Filho amado, onde ele tinha todo o prazer e toda a alegria. A palavra amado no original grego também tem um sentido de único. Este é o meu Filho amado, o único, que não apenas este termo declara a afeição de Deus o Pai para Cristo, mas também defende a ideia de que Jesus, ele é o único que veio e viveu da forma como ele se encarnou, da forma como ele abriu mão de tudo, todas as suas credenciais de Deus, para que pudesse sair do seu mundo de glória e majestade e vir habitar no nosso mundo decaído e destroçado pelo pecado. E Marcos, neste termo, vai novamente recorrer a Isaías 42, versículo 1, onde lá Isaías, usado por Deus, diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A palavra de Isaías se cumpre literalmente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós podemos concluir esta palavra dizendo que Jesus, ele é um servo sim, mas ele é um servo diferente. Ele é um servo diferente porque, afinal de contas, normalmente é o servo que prepara o caminho para os outros, para a anunciada dos grandes. E Jesus, ele se humilha ao ponto de, quando João Batista não desejando ou resistindo a batizar, Jesus disse que João tinha que cumprir aquilo que estava registrado sobre ele. Jesus, ele poderia usar todas as suas credenciais, todo o seu poder como Deus, mas como ele se propôs, ele veio para servir e cumpriu a sua palavra até o seu último momento, quando ele foi elevado às alturas. É por isso que nós aqui nos reunimos nesta manhã. É porque se Jesus não tivesse cumprido a função de servo, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque pelo fato de Jesus saber o que é sofrer, como diz Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7, ele pagou o preço, sofreu no meu e no seu lugar, e é por isso que pelo meio do seu sofrimento, ele justifica-nos diante de Deus o Pai. Quando a gente olha para Jesus, com as várias facetas que a Escritura, as suas identificações que a Escritura transmite a nós temos que acumular este conhecimento da forma como Cristo é transmitido para cada um de nós, e guardá-lo no nosso coração, torná-la prática, porque essa vida sem Jesus, ela não faz sentido. Se Jesus então veio para servir, e ele sendo Deus, se humilhou e serviu conforme era o seu propósito, por que nós temos tanta dificuldade para servir? Entende a pergunta? Se Jesus, que é Deus, ele veio com esse propósito de servir e não ser servido, por que nós temos tanta resistência para servir? Servir a Ele, servir ao próximo, servir à igreja, servir na nossa comunidade e daí por diante. É porque há em nós o desejo de ser servido. Esse é o meu problema e é o seu problema. Se a gente pensasse um minuto
do que Jesus abriu mão para que Ele pudesse servir, e servir a mim e a você, nós não teríamos nenhuma dificuldade de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir. Mas como nós somos condicionados a sempre ser servido, a sempre ter a primazia, a buscar os melhores lugares, a chegar nos lugares mais altos, a ser cabeça e não ser cauda, tanta coisa que vão inculcando na nossa mente, no nosso coração, nós vamos mudando a nossa visão e pensamos que nós não somos mais servos, mas senhores. Então Marcos, ele quer nos colocar no nosso lugar. Se Jesus, ele se humilhou ao ponto dele sofrer, ao ponto dele ir à cruz do Calvário para morrer por mim e por você, nós não teríamos outra resposta a dar a este Cristo do que servi-lo com integridade, inteireza de coração. Vamos orar? Pai, nós queremos no nome de Jesus agradecer-te, porque o Senhor é nosso Deus, Deus bondoso, Deus que tem cuidado de nós. Mas nós lutamos contra o pecado que tenazmente nos assedia. E eu falo de mim mesmo, porque, Pai, a luta no meu coração é que muitas vezes eu desejo ser servido em vez de servir. Que o Senhor possa nos humilhar, que o Senhor possa nos colocar em nossos lugares, para que nós possamos, ó Deus, com toda humildade, submeter aquilo que o Senhor deseja de nós, que nós possamos servi-lo, ó Deus, com alegria, com disponibilidade de tempo, ó Deus, disponibilidade de recursos, para que o seu nome, ó Deus, seja conhecido até os confins da terra. Obrigado, porque o Senhor é o nosso grande modelo. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.